Vamos resolver agora alguns problemas relacionados à massa molar. Em um copo com água, há 100 gramas de água. Determine a quantidade de matéria de água que há nesse copo. Aqui talvez tenha um termo novo, quantidade de matéria, e quantidade de matéria nada mais é do que mol. Então, se o problema diz, determine a quantidade de matéria de água que há nesse copo, ele quer saber, na verdade, quantos mols de água eu tenho no copo. Certo? Então, ao invés de determine a quantidade de matéria, você pode ler como quantos mols de água tem no copo. Então, eu tenho 100 gramas de água, né? 100 gramas de H2O no copo. E eu quero saber quantos mols de H2O eu tenho nesse copo. Então, para resolver isso, eu preciso de uma relação entre gramas de água e mols de água. Ou seja, eu preciso da massa molar da água. E eu já fiz vários exemplos de massa molar no vídeo anterior, né? Então, aqui eu vou fazer rapidinho. Um átomo de hidrogênio tem uma massa de 1U. Um átomo de oxigênio tem uma massa de 16U, certo? Isso são dados da tabela periódica. Então, o total da água vai ser 18U. Eu tenho 2 hidrogênios, então 2 mais 16, 18U. Portanto, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Ou seja, a cada mol de água, eu tenho 18 gramas. Então, se a cada mol de água eu tenho 18 gramas, quantos mols eu vou ter em 100 gramas? Bom, basicamente isso é quantas vezes o 18 gramas por mol cabem nas 100 gramas de água. Então, 100 gramas dividido por 18 gramas por mol. Certo? Quantas vezes o 18 gramas por mol cabe dentro das 100 gramas? E isso a gente pode resolver com uma calculadora, né? 100 dividido por 18, 100 dividido por 18, aproximadamente 5,55. 5,55 mols. Essa é a quantidade de matéria de água que tem no copo, 5,55 mols. Certo? O símbolo nunca vai para o plural, né? Então, se você não entendeu de onde saiu esse mol dessa divisão aqui, talvez você tenha se confundido, né? Eu vou explicar aqui. Da onde saiu esse mol dessa divisão? Bom, o que eu fiz? Eu peguei 100 gramas e dividi por 18 gramas por mol. Isso é a mesma coisa aqui. 100 dividido por 18 vezes grama dividido por grama por mol. É só uma outra forma de escrever, né? Isso é igual a 100 dividido por 18 é aproximadamente 5,55. Agora, grama dividido por grama por mol. Isso aqui é uma divisão de frações, né? E na divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E o interessante das unidades é que eu posso tratar elas como se elas fossem números. Então, grama vezes grama dividido por grama vezes mol dividido por grama, desculpe. Grama cancela grama e vai ficar 5,55 mol. É como se eu tivesse, digamos assim, x vezes y sobre x, certo? O x cancela o x e só sobra o y. Então, 5,55 mol é a quantidade de matéria de águas. Agora, tem uma outra forma de resolver esse problema, que é uma forma que eu não gosto muito, mas que também é válida. A regra de 3. A regra de 3. Como eu montaria uma regra de 3 com esse problema? Bom, em uma coluna eu ponho mol, em outra coluna eu ponho gramas. A relação mais básica é, em 1 mol de água, eu tenho 18 gramas de água, né? Isso é a relação mais básica, a massa molar da água. Em x mol, x é o que eu quero saber, o número de mols, eu vou ter 100 gramas, né? É um dado do problema, 100 gramas. Resolvendo essa regra de 3, certo? Multiplicando em forma de x, eu fico com 18x é igual a 100, x é igual a 100 sobre 18, que é aproximadamente 5,55. E se você olhar bem, a gente fez exatamente a mesma coisa que aqui. A gente pegou o 100 e dividiu pelo 18 no fim das contas. Mesmo usando a regra de 3, a gente fez exatamente a mesma coisa. Pegamos o 100 e dividimos pelo 18. Então, a regra de 3 é uma forma mais detalhada de fazer, né? E você ainda tem que resolver uma equação. Por mais que seja uma equação fácil, é uma equação.
Então, eu acho muito mais fácil fazer dessa forma aqui do que usando a regra de 3. Mas a regra de 3 é válida com certeza. Até em alguns problemas mais complicados ela vem a calhar. Agora, próximo problema. Em uma panela de alumínio há 810 gramas de alumínio. Quantos átomos de alumínio há na panela? Então, eu tenho 810 gramas de alumínio em uma panela de alumínio. Vou pegar uma outra cor aqui de alumínio. E ele quer saber quantos átomos de alumínio eu tenho na panela. Então, se eu olhar na tabela periódica, a massa molar do alumínio é aproximadamente 27 gramas por mol. Vamos pegar um valor mais aproximado. 27, a massa molar do alumínio é aproximadamente 27 gramas por mol. Ou seja, a cada mol de alumínio eu tenho 27 gramas. Ou, a cada 6 vezes 10 na 23 átomos de alumínio, eu tenho 27 gramas. Então, quantos mols eu tenho dentro das 810 gramas? Basta dividir. 810 gramas dividido por 27 gramas por mol é a mesma coisa que a gente fez no problema anterior. Quantas vezes o 27 gramas por mol cabe dentro do 810 gramas? 810 dividido por 27 é 30. Grama dividido por grama por mol, nós vimos que fica mol. Então, eu tenho 30 mols de alumínio na panela. Mas não é isso que o problema pede. O problema não pede quantidade de matéria. O problema pede especificamente quantos átomos de alumínio há na panela. Para calcular o número de átomos, eu vou ter que usar o valor numérico do mol. Quanto vale o mol? O mol vale 6 vezes 10 na 23. Então, se eu tenho 30 mol, é 30 vezes 6 vezes 10 na 23, certo? Só substituir o mol pelo que vale um mol, 6 vezes 10 na 23, que é igual a 180, não 880, 180 vezes 10 na 23 átomos. Escrevendo com notação científica, ficaria 1,8 vezes 10 na 25 átomos. É um número absurdamente grande de átomos na panela. Essa é a resposta, então. 1,8 vezes 10 na 25 átomos de alumínio. E você poderia também resolver por regra de 3, certo? Ficaria assim a regra de 3. Eu coloco em uma coluna os átomos. Na outra coluna, eu coloco gramas. Eu sei que em 6 vezes 10 na 23 átomos, ou 1 mol de átomos, eu tenho 27 gramas. Essa é a relação mais básica. E x átomos, eu vou ter 810 gramas, certo? X é o que eu quero saber. Multiplicando em forma de x, eu fico com 27x é igual a 810 vezes 6 vezes 10 na 23. X é igual a 810 vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por 27. Então, no fim das contas, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Pegamos o 810, dividimos pelo 27 e multiplicamos por 6 vezes 10 na 23. 810 dividido por 27 é 30, vezes 6 vezes 10 na 23, que é igual a 180 vezes 10 na 23. Átomos de alumínio na panela. Certo? São as duas formas de resolver. Próximo problema. Eu tenho mais 2, espero que dê tempo. Acho que não vai dar. Mas, enfim. Em um recipiente fechado a 0,2 mol de gás carbônico, determine a massa de gás carbônico no recipiente. Então, eu tenho 0,2 mol de CO2. E eu sei que a massa molar do gás carbônico é... Bom, se eu calcular a massa molar, um átomo de gás carbônico é 12U, um átomo de oxigênio é 16U. O total vai ser, então, 12 mais 16 mais 16, porque eu tenho 2 oxigênios, é 44U. Então, a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. Então, se eu tenho 0,2 mols, quantas gramas eu tenho? Bom, basta multiplicar, né? 44 gramas por mol vezes 0,2 mol
é igual a 44 vezes 0,2 é 8,8. O mol corta o mol, 8,8 gramas de gás carbônico no recipiente. Realmente não vai dar tempo para resolver o resto. Lembrando que você pode fazer com regra de 3, né? Em 1 mol de gás carbônico eu tenho 44 gramas. Em 1 mol de gás carbônico eu tenho 44 gramas. Em 0,2 mol eu vou ter x gramas. Então, resolvendo a regra de 3, x é igual a 44 vezes 0,2, que é igual a 8,8 gramas. São duas formas de resolver. Eu prefiro a primeira forma, é muito mais fácil, não precisa fazer regra de 3, montar, enfim. Até o próximo vídeo.